Chegou um casal no seu consultório, está tentando filhos há alguns anos, não consegue ter filhos. Valdemar, quais são os passos? Então, assim, para todo bom tratamento, tem que ter um bom diagnóstico. Primeira coisa, eu tenho que fazer a propedêutica daquele casal, eu tenho que analisar aquele casal, tá? Tenho que ver a idade da mulher e do homem, né, para eu saber e dar um prognóstico para esse casal. Então, eles vão chegar no consultório, eu vou, primeira coisa, analisar eles como um todo, lembrando aqueles 3 pontos que eu falei: espermatozoide, tem que avaliar, tem que ter, saber se tem espermatozoide, ovulação, se ela está ovulando, e reserva do ovário dela, e se ela tem algum fator anatômico. Então, de cara, a gente vai receber o casal e a gente vai fazer essa pesquisa. Se eles estão tentando há muito tempo e ela, por exemplo, já tem uma idade próxima dos 40 anos, cara, eu não posso ficar perdendo tempo fazendo exames, entendeu? Então, eu vou fazer os básicos, obrigatórios. Tempo é tempo fisiológico dela. Então, eu já vou ter que agir, tá? Então, tem muitos casais que às vezes não querem, tem uma pegada mais natural, queria tentar engravidar, olha, ele tem espermatozoide, a gente já fez, já sabe. Eu ovulo ainda, tal, mas a gente não está conseguindo engravidar, já faz uns 3, 4 anos, tal, e agora eu tô com 40, eu falo, então, 3, 4 anos, não está conseguindo engravidar, a gente não achou a causa? Existe infertilidade sem causa aparente, existe. São fatores que a gente não sabe, inclusive até emocionais existem, essa história e tal, mas eu não tenho... na realidade, cérebro, glândula, hipófise, pode... Então, mas assim, eu não tenho tempo para fazer um tratamento clínico com ela, muitas vezes. O que é o tratamento clínico, né? Então, a gente não falou de todos os tratamentos de reprodução. O tratamento clínico é induzir ovulação, quer dizer, chama coito programado ou relação sexual programada. Explica aí pra gente. Então, assim, que é um casal que, por exemplo, a mulher não ovula direito. Então, eu vou lá, dou um remedinho, faço ela ficar bem fértil. Hoje você tem umas fitinhas na farmácia que você compra, faz na urina, como se fosse teste de gravidez, e você vê se está ficando fértil, que é o teste de ovulação. Aí, naquele período exato, né, nós médicos fazemos com ultrassom, controle de ovulação, e naquele período você fala, olha, tem que ter relação sexual entre hoje e amanhã, tal. Então, eu faço isso como relação sexual programada, coito programado. Às vezes, a gente dá um remedinho para consertar o problema. Bem, qual que é a taxa de gravidez? Eu não sei se vocês lembram que eu falei logo lá no comecinho. A taxa de gravidez de um casal natural é 15%, 17% de criança nascida no colo, que é a taxa de gravidez, em relação a cada período fértil. Então, por exemplo, teve relação no período fértil, de 15% a 17% vai nascer uma criança. O resto não. Por isso que a reprodução é acumulativa, né? É mês a mês, a mês a mês, período fértil até engravidar, né? Se eu pegar, por exemplo, um cachorrinho e uma cadelinha, no cio da cadelinha, só deles terem a relação já está 90% de gravidez. Mas ela vai ter um cio, depende da raça, né? Mas vai ter um cio por ano, vai, arredondando. Então, em um ano ela vai ter 90% de gravidez. Ratinho, você fez experiência com ratinho de laboratório? Não. Só de ter espermatozoide na cloaca da ratinha já é presunção de gravidez. Porque a taxa de gravidez deve ser também, né? Por isso que... Então, o que acontece? O ser humano é a espécie que tem menos taxa de gravidez por período fértil. Talvez por N fatores, a gente não sabe. Então, o que acontece? Quando eu faço um tratamento desse, de ter relação sexual no período fértil, eu já ponho para o paciente de 3 a 6 meses de tratamento para tentar atingir a gravidez. Por quê? Porque tem que ficar fazendo repetição, né? Aí tem um outro tratamento que aí já entra para o laboratório, que é a inseminação artificial. Existe diferença, né? Inseminação artificial e fertilização in vitro. A inseminação artificial nada mais é do que pegar o espermatozoide do homem, que por algum motivo não está chegando dentro do útero da mulher. A primeira inseminação no mundo foi feita num homem com hipospádia. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Hipospádia, o que é, né? O canal do xixi do homem, em vez de sair da ponta do pênis, né? Esse caso que foi descrito, saía da base do pênis. Então, por exemplo, quando ele fazia xixi, o xixi saía logo acima da bolsa escrotal. Já. Quando ele ejaculava na relação sexual, não entrava para dentro da vagina. Ele ejaculava, caía para fora da vagina. Então, a primeira inseminação artificial feita no mundo foi que o cara fez inseminação vaginal. Pega esse espermatozoide que caiu aqui, põe na vagina dela e essa é a inseminação vaginal. Foi vaginal. Vaginal, primeira inseminação no mundo, né? E que hoje é utilizada, olha que coincidência que são as coisas, né? É utilizada numa mulher HIV positiva com um homem HIV negativo. Ela pode engravidar? Pode. Ela está em condições de engravidar? Tá. Em vez de eles terem a relação sexual, ele ejacula num potinho, ela pega uma seringa e enfia na vagina dela quando ela está fértil. Ela mesma faz. Chama inseminação vaginal. Tá? Então, isso é inseminação vaginal. Ela mesma se insemina. Ela mesma, ela pega a seringa e ela mesma, como se fosse colocar um creme vaginal. E a inseminação intrauterina, essa sim precisa ser feita pelo médico, pelo laboratório. Por quê? Porque o sêmen ele não pode entrar in natura com aquele líquido branco dentro do útero.
O sêmen ele é composto por células que são espermatozoides, que são as células germinativas, e células não espermatozoides, que são as células todas que tem ao redor. Epitélio de mucosa da uretra, células de defesa, polimorfonucleares, granulócito, mastócito, leucócito, todas essas coisas estão ali. E é onde quem gosta dessas células, o HIV, né? O HIV tem propensão por linfócito, ele gosta de grudar em linfócito. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma inseminação artificial, a gente tira toda a célula não espermatozoide e deixa só os espermatozoides que têm maior peso. Então, por exemplo, na hora da centrifugação, eles vão para o fundo do tubo de ensaio, você tira o sobrenadante, põe meio de cultura, lava, deixa bem limpinho o espermatozoide, aí você coloca ele dentro do útero da mulher no período fértil. Isso é inseminação artificial. Só que a taxa de gravidez é igualzinha de uma relação sexual. Tipo, sobe para 18%, 19%, entendeu? Não é tão... Então, não é uma técnica tão eficaz, mas tem lá suas indicações, realmente. Quando tem algum problema na relação sexual, quando tem algum problema no colo do útero que está matando ali, tem uma cervicite crônica, algum problema no colo do útero que o espermatozoide não consegue chegar dentro do útero. Então, a inseminação artificial ela tem um papel ainda. Quer dizer, se você tem um diagnóstico... Você tem uma boa indicação para isso. Você tem uma boa indicação. Você não está perdendo tempo com um casal com tentativas. E você vê que legal, a gente acabou falando das técnicas, né? Que eu estava com medo da gente não conseguir falar. Então, o que se faz em reprodução é isso. E aí existe, a gente está falando de infertilidade o tempo todo aqui, né? A gente comentou sobre casal, por exemplo, que está em processo de tratamento de câncer e tal, mas a gente não falou das pessoas que querem ter filho necessariamente sem espermatozoide, então casal de mulheres ou casal de homens, né? E isso não é infertilidade, né? Isso é planejamento reprodutivo. Então, também existe a necessidade de fazer tratamento no casal, por exemplo, feminino. Precisa de espermatozoide, precisa comprar um espermatozoide. Só que esse espermatozoide, quando ele fica congelado, ele não fica in natura. Ele fica congelado desse jeito que eu expliquei, já preparadinho, sem aquelas células, né? Super testado, os bancos de sêmen funcionam direitinho. O que acontece? Um sêmen é caro para comprar, mesmo no Brasil. Ele tem um custo de 3 a 5, 6 mil reais, né? Então, começou uma moda de inseminação caseira. Ou seja, tem um cara que vai lá na mídia, na propaganda, lá fala, olha, vendo o meu espermatozoide para inseminação artificial e tal. Ele faz um contratinho ali com a paciente, com o casal homoafetivo feminino. E eles vão lá, vai no período fértil, ele explica até para ela fazer a fitinha quando está ovulando, ele vai lá, colhe o sêmen dele, dá para ela, ela coloca na vagina dela e faz uma inseminação vaginal caseira. Isso não é permitido. Tá não certo? é permitido. Já por lei não pode. Lei não, porque a gente não tem lei para essas coisas, né? Mas não é permitido. A legislação não prevê isso. Não tem. Não é permitido nem do nosso código de ética. Assim, não deve fazer esse tipo de coisa. É seguro fazer isso? Não. Esse tipo, assim, desse jeito, em hipótese alguma. A gente não recomenda. Mas o que eu faço? Eu faço um alerta para as mulheres, porque o barato sai caro. Por mais que ele te apresente ali os resultados de exame, que ele não tem HIV, que ele não tem nada, tal, é um problema. Não faça isso dessa forma, né? Comprar um sêmen, a dor de cabeça é muito, muito menor. Então, você tem banco de sêmen, você entra na internet, digita lá banco de sêmen, você mesmo escolhe a amostra, contrata um laboratório, pode ser um laboratório na cidade que você tenha, que tenha laboratório de reprodução, né? E ali ele recebe a amostra, descongela e faz a inseminação colocando aquele sêmen dentro do seu útero no seu período fértil. E para fazer a inseminação, você sabe... eu vou controlar a ovulação dela, eu, médico, controlo a ovulação dela, vejo quando ela está fértil, o melhor momento, e coloco o espermatozoide dentro. Com exames de ultrassom? Com ultrassom. Né? Então a gente sabe o período mais fértil, coloca. Isso é quando tem um casal feminino. E como os resultados às vezes são baixos, lembra que eu falei? Esses tratamentos eles vão gerar 18%, 17% de taxa de gravidez por tentativa. E como o custo é alto, tem gente que prefere gastar um pouquinho mais e fazer a fertilização, que vai transformar esses 18% em 50%, 60% de gravidez, entendeu? Melhor, então, às vezes, a gente, numa conversa dessa, a gente faz um casal feminino que está só planejando engravidar. Elas mesmas escolhem o sêmen e a gente faz a fertilização in vitro, mas pode ser feita inseminação artificial também. Então, importante, né, a gente entender isso. Sim. E casal masculino? Cara, olha que loucura, né? Um casal masculino chega ali e tal. Se a gente pegar na nossa época de estudante ou até na nossa formação... Ouvinte, a gente não quer discutir o mérito da questão. Certeza. São pessoas que aparecem... Sim. No seu consultório, e a medicina tem que resolver o problema. Isso, querendo um filho. Todo mundo tem direito de querer um filho, de querer se reproduzir. Eu acho que até pela Constituição, né? A gente tem direito a ter um descendente, né? E tem direito a saber sobre a nossa ascendência, né? Isso aí está na Constituição.
Mas assim, eles querem ter filho. Hoje a gente tem exemplos, tem mídia mostrando homens com filho, etc. Tal. Como é que a gente viabiliza essa história? Então não é infertilidade também. Isso é planejamento reprodutivo. Pode chegar uma mulher sozinha querendo ter um filho, pode chegar um homem sozinho querendo ter um filho, pode chegar 2 mulheres querendo ter um filho, pode chegar 2 homens querendo ter um filho. Entendeu? Então, isso é planejamento reprodutivo. Nesse planejamento reprodutivo, a gente tem que usar as técnicas de reprodução. Entendeu? Então, por exemplo, 2 homens, eles não têm óvulo. Então, eles têm que comprar óvulo também de banco de óvulo. Eles não têm útero. Então, a gente precisa arranjar um útero, que é um assunto que a gente ficou de falar, que é o útero, que antigamente se falava barriga de aluguel, que é o útero de substituição. Útero, né? De substituição. Aqui no Brasil, cessão a legislação temporária de útero. A legislação permite aqui? A gente não... Volto a repetir assim, sempre quando a gente fala legislação, a gente está falando em Conselho Federal de Medicina e não em lei. Tá? A gente não tem lei ainda adequada para isso. Mas a gente tem apoio do Conselho Federal de Medicina, a gente tem regulamentação técnica para isso. Tá? Inclusive, agora, no final do ano, no começo do ano, saiu novas regulamentações permitindo e explicando como fazer tudo isso daí. Então, assim, existe sim o útero de substituição, a cessão temporária de útero, e deve ser feita por um familiar de até 4º grau. Isso é o que é permitido. Entendi. Não tenho nenhum familiar. Então, aí o médico tem que entrar com uma carta junto ao Conselho Regional de Medicina do estado dele ali, pedindo, olha, esse caso não tem nenhum familiar, tem uma avaliação psicológica, tem sei lá o quê. Não pode ter conotação financeira. Por isso que a gente tirou e baniu aquele termo barriga de aluguel, né? Não porque pode... tem países que tem, Sim, imagina. Na Europa viajam... você compra ali. Nossa, tem vários lugares. Um país famoso é a Ucrânia. A Ucrânia também tinha. A Índia fazia isso, eles proibiram também. Então, o que acontece? No Brasil não pode ter conotação comercial. Então, você tem que ter um parentesco, de preferência, e se não for parentesco, a pessoa que vai fazer isso, ela tem que fazer isso de livre e espontânea vontade, sem nenhum mérito comercial atrás disso. Pelo menos o médico não pode nem participar desse tipo de coisa. Então, o que acontece? O casal masculino, ele compra um óvulo, fecunda com o espermatozoide de um dos 2, não deve fazer mistura de espermatozoide, porque já fizeram essas propostas para a gente não aconselha isso não é bacana, não é bom, e forma um embrião. E esse embrião vai ter um destino, um útero, que tem que ser um útero que foi cedido por alguma mulher. Essa criança vai nascer, né? Vai estar a declaração de nascido vivo de um útero, de uma mulher que deu à luz numa maternidade. Isso vai ter. Mas o registro civil dessa criança pode ser em nome de 2 pais. Entendeu? Sendo que tem que ter um relatório médico explicando que foi por tratamento de reprodução assistida, tal, dando todas as informações pertinentes. Entendeu? Então, você vê que dá para fazer isso. Como um homem sozinho pode também ter uma produção independente. Como uma mulher, faz? Como você mesma faz coisa também. Mesmo processo. Compra óvulo, acha um útero de substituição e faz o processo. Faz a fertilização in vitro. Exato. E você falou que existe transferência a fresco e congelado. Sim, isso. Como que é isso? Então, na fertilização in vitro, quando a gente faz uma fertilização in vitro... Vamos lá, uma mulher que fez laqueadura, tem 32 anos de idade, não tem fator genético, não tem nada, ela só não consegue engravidar, porque ela já teve os filhos dela, já fez laqueadura e, para não reverter a laqueadura, ela fez a fertilização in vitro. Eu estou citando um caso para exemplificar. O que acontece? Eu vou fazer um bypass e vou fertilizar no laboratório, para não fertilizar na trompa dela que já está obstruída, e depois esse embrião ele volta para dentro do útero dela no 5º, 6º dia, que é o tempo que ele se desenvolve na trompa e vai grudar no útero. E ele volta para o útero dela. Isso é transferência de embrião a fresco, né? E muitas pessoas que, por exemplo, possam estar nos ouvindo e estão fazendo o tratamento, né? Eu vou falar um pouquinho rápido para aproveitar essa situação do embrião. O embrião, ele tem uma linha de saída e uma linha de chegada no laboratório, né? Então a gente chama assim, embrião do dia 0, é o dia da fecundação. O embrião do dia 1, que é a formação, apareceram os núcleos. O embrião do dia 2, do dia 3, o embrião do dia 4, o embrião do dia 5, né? Porque é a fase de desenvolvimento do embrião. Que ele tá partindo. Exatamente. Quando a gente não tinha laboratório muito bom, assim, meios de cultura bons, essas coisas, a gente pegava o embrião já está com 2 dias, 3 dias, já punha de volta para o útero. Só que lembra, ele chegaria no útero no dia 5, 6, né? E eu já no 2º, 3º dia já punha dentro do útero. Por quê? Porque a gente entendia que o útero seria um meio de cultivo melhor do que o que eu tinha naquele laboratório que não era tão bom no passado.
Por isso que as nossas taxas de gravidez no passado eram ruins. Hoje, os meios de cultura nos laboratórios de fertilização in vitro são excelentes, cara, são muito bons, né? Então, a gente consegue nutrir o embrião e manter o embrião no laboratório até atingir a etapa de blastocisto. Vamos lembrar um pouquinho de embriologia aqui. É legal, é legal. Porque a gente... mas a gente, para quem aí tiver, inclusive, em idade, que estiver assistindo o podcast, quiser saber um pouco sobre fisiologia, né? A gente tem, na hora que juntam os núcleos, a gente chama de singamia, né? E quando eles começam a se dividir, a gente chama de clivagem. Então, o embrião ele vai clivando, formando células, né? E chega um determinado momento que essas células se acumulam muito, que é o quarto dia, que elas formam a mórula. Muita célula acumulada, mas ainda não diferenciou quem que é quem. E no quinto, sexto dia, elas se diferenciam. As células que ficam ao redor do embrião são o trofectoderma. São as células que vão dar origem à placenta. E as células que ficam na cavidade do celoma, que é uma cavidadezinha líquida ali no meio, são a massa celular interna, que vai dar origem ao embrião. Então, quando atinge o estágio de blastocisto, né, é o melhor período para uma gravidez. É o melhor período para você colocar esse embrião dentro do útero. Então, quando eu estou fazendo aquele que eu falei, o bypass, que eu estou fazendo a transferência fresca, eu prefiro esperar até blastocisto e voltar o embrião na forma de blastocisto para dentro do útero, tá bom? E esse blastocisto, lembra que eu falei que a gente pode fazer um teste genético para saber do blastocisto, se ele é um blastocisto euploide normal, ou se ele tem alguma alteração, uma síndrome de Down, por exemplo? Então, a gente, no laboratório, né, ou espera ele eclodir naturalmente, ele abrir a membrana celular, ou a gente dá uns tiros de laser na membrana plasmática, né, na membrana celular, para ele eclodir e você conseguir pegar um pouquinho das células do trofectoderma, células que vão dar origem à placenta, e você retira essas células e manda para análise genética esse grupo de células. E essa análise genética ela é feita por técnica de biologia molecular, né? O PCR é bacana, funciona bem. E essas células vão definir quem é o nosso embrião. Esse é um embrião euploide 46XX. Então, uma menina normal, euploide. Normal que eu digo do ponto de vista de cariótipo, né? De cromossomo. Ou não, nossa, está faltando aqui, tem 3 pares do cromossomo 21, é uma trissomia do 21. Aí esse embrião aqui é um dilema, porque ele pode dar origem a uma vida, mas ele não é um embrião normal. E aí você avisa... Aí tem que conversar com o casal. Agora, tem embriões que vão vir anomalias complexas, tem mais núcleo, tem menos, tem mais cromossomo, tem menos. A gente chama de anomalias complexas, é um aneuploide complexo. Esse não vai dar origem à vida. Esse embrião não serve para nada. Então, esses embriões a gente descarta. Descarta porque ele não vai dar origem à vida. Se você implantar, ela vai abortar. Ou não vai nem grudar. Ou não vai nem grudar, né? Entendeu? Então, é assim que a gente faz. Aí, quando eu faço esse teste, veja bem, eu tenho que tirar essas células do embrião, o embrião vai ficar congelado no laboratório, ele tem que congelar ele, para sair o resultado. Eu não posso botar dentro do útero a fresco. Então, eu congelo e vou transferir esse embrião no próximo ciclo da paciente. Só quer dizer, você não vai ter... Quando você implantava muito rápido, você não podia fazer Eu não tenho o resultado. Você não tinha os resultados. Por isso que eu citei o caso de uma mulher mais jovem, que já teve filhos, que já mostrou a capacidade reprodutiva dela, que gerou filhos normais. Normais que eu digo assim, cromossomo, pelo amor de Deus, né? Que a gente sabe que... E aí, essa mulher, ela, tudo bem, eu posso fazer a transferência fresca, eu não vou ficar pesquisando. Tem uma estatística que mostra assim, cada 10 embriões de uma mulher com menos de 35 anos, eu vou ter 8, 9 embriões normais. Então, eu vou ter 80%, 90% de normalidade. E acima dos 40 anos, cada 10 embriões que eu vou analisar, eu tenho 8, 9 alterados. Entendeu? Relação inversa. É totalmente inversa. Então, se eles são inversos, é por isso que a fertilidade dela diminui, porque ela não forma bons embriões, e por isso que não gruda lá dentro, entendeu? E por isso que ela tem mais chance de síndrome de Down, por isso que ela tem mais chance de aborto, porque o embrião não é normal que vai voltar para dentro do útero. Então, esse teste ele tem lá um papel muito importante, que é você avaliar o embrião antes de colocar dentro do útero. Você aumenta a eficácia do seu tratamento por transferência. Então, a minha taxa de gravidez, cada vez que eu transfiro um embrião desse, é muito maior. E eu diminuo o aborto. Agora tem estudos científicos, vocês são da parte científica, né? Vocês estudam pra caramba. Então, vocês sabem que tem o lado A e tem o lado B. Tem gente e tem trabalhos mostrando que não adianta nada, que a taxa de gravidez final vai ser igual para todo mundo. Vai, mas você vai causar menos
trauma para essa paciente. Por quê? Porque você vai ser mais eficaz no seu tratamento. Ela não vai ficar abortando, ela não vai ficar tendo risco de ter uma criança com problema. Você vai diminuir esse risco. Então, você vai trazer um benefício para essa paciente, mesmo que no resultado final, fazer biópsia ou não fazer biópsia, o resultado final seja o mesmo. E não é só trissomia, né, Valdir? Não, tem várias síndromes, e às vezes síndromes extremas. Porque trissomia hoje tem até inclusão, as crianças, mas tem outras síndromes extremamente graves, né? Mas você vê que assunto interessante, né? Que interessante, é muito bacana, cara. Voltando para aquele assunto de útero de substituição, como é que fica quando a mulher que está cedendo o útero de repente muda de ideia? Se apega ao bebê e muda de ideia. Então, isso, na verdade, a pessoa ela está totalmente protegida por lei, né? Porque tem todo um contrato feito, e são não só termos de consentimento, mas são contratos feitos de uma relação que ela está ali como uma cedente de útero, né? Então, legalmente, ela teria que fugir. Teve até uma novela no passado que a mulher cedeu o útero. Acho que a novela chamava Barriga de Aluguel, alguma coisa assim. Eu não lembro, mas essa novela, e aí o que acontece? Ela quer fugir com a criança dizendo que a criança é dela, né? Mas ela legalmente não é. Não é. Tá? Biologicamente, essa criança é dos pais biológicos dela, do óvulo e do espermatozoide que fecundaram. Então, essa mulher, ela já... Por isso que tem que, para ser um útero de substituição, existe todo um processo, passar por psicólogos, passar por deve todo ter uma familiar. Equipe multidisciplinar. Sim, tem que ser feito. E já tem tudo isso preparado, a gente faz isso. E outra, uma mulher que vai fazer isso, ela geralmente, eu falei uma hora aqui que eu falei, nós somos latinos, uma mulher que faz isso, ela faz muito por compaixão. Elas fazem por compaixão, elas se solidarizam com o sofrimento da pessoa alheia, entendeu? Principalmente familiar. Então, acaba. Mas eu sou muito a favor de um útero de substituição não familiar. Eu, Valdemar, sou muito a favor. Porque é menos problemático. Você é uma pessoa que fez por você, te ajudou, põe ela como madrinha da criança, põe ela para ficar junto. Porque o que acontece? Existe o vínculo. Por isso que o vínculo familiar, sabe? Eu ajudei você a nascer, né? Eu, sei lá o que tal. O que é uma verdade. Que é uma verdade. Então, por exemplo, a fada madrinha, que a gente brinca com as crianças, né? Ela é sua madrinha e tal. É verdade, você nasceu naquele útero ali, porque a mamãe não tinha útero, porque a mamãe não podia, ou porque sei lá o que tal. E tem que ser falado para os filhos, né? Óvulo doado, embrião. Hoje tem embrião doado, quer dizer, você não precisa sair para adoção, né? Eu sou super a favor da adoção, mas o casal infértil é um casal que é carente. E a criança que está para ser adotada é muito mais carente. Então, o casal infértil carente vai suprir sua carência com uma criança carente. O casal infértil para adoção é um pouco mais delicado. Eu acho que a adoção, ela tem que ser, na minha concepção, ela tem que ser feita de uma forma muito trabalhada. Muito trabalhada. O casal tem que estar com a cabeça muito boa para adotar, porque a adoção é complicada. Mas você pode adotar um embrião, né? Um embrião que sobrou no laboratório, que foi abandonado, que a pessoa pôs lá, não, pode doar meu embrião. Olha só, existe essa opção. Existe. E aí você adota o embrião, um útero, entendeu? E você tem uma criança ali que você adotou, que é sua, nasceu sua. Você não vai ter burocracia, vai amamentar, vai dar à luz, vai fazer tudo isso. E é seu filho. Claro, não que a criança adotada não seja, é também seu filho, né? Você adotou aquela criança, é seu filho. Mas é um contexto que a reprodução traz diferente, cara. É menos complexo. É menos complexo porque, assim, eu sempre falo esse negócio do casal, porque o casal que está infértil é um casal sofrido. É um casal que está sofrendo, que ele sofre numa festinha de criança, que ele sofre com a família, que ele sofre quando o amigo bate aqui no ombro e fala, e aí você não faz nada. Ninguém presta atenção nessas coisas, mas é um casal que tem um sofrimento. Aquela pergunta chata de festa, aquela piada chata que... E isso pega muito pesado. O cara que é inconveniente, ele não sabe o sofrimento alheio de um casal que tenta e outra, consegue, você pega um né? homem que não tem espermatozoide. É muito difícil para ele. Porque uma mulher que não tem óvulo, por exemplo, ela vai gestar, ela vai dar à luz, ela vai amamentar. O homem que não tem espermatozoide, ele só vai ser o pai, né? Assim, teoricamente, a participação dele não é igual, né? A gente tem as diferenças fisiológicas ali. Tem que trabalhar a cabeça dele. Tem que estar muito bem. E uma brincadeirinha dessa, por exemplo, uma situação dessa é horrível para ele, como homem, que pior entendeu? que isso é só ser emasculado, né? Quer dizer, é difícil para ele, né? É muito difícil. Então, muito difícil. eu acho que
os processos vieram com o nosso início de conversa, né? Vieram para agregar. Claro que a gente sabe que, eventualmente, tudo que a gente traz de benefício da ciência tem o seu lado que também pode não ser tão bom, né? Quando teve o papo da clonagem. O que clonagem traz de bom? Ninguém consegue entender, né? Célula-tronco, né? Célula-tronco. Pô, quando teve o negócio de célula-tronco do cordão umbilical, uma coisa. Célula-tronco de embrião, pô, todo mundo abriu os olhos. Tem 3 folhetos embrionários ali. Eu consigo transformar no que eu quiser. Porra, ficou perigoso, cara. Aí a gente foi longe. E a ciência começou a usar a célula-tronco para um monte de coisa, entendeu? Então a gente sabe que isso vem novo, mas a gente não sabe o que isso vai acarretar. Será que aquela célula-tronco que está colocando ali não vai virar um tumor, não vai se diferenciar em alguma coisa ruim? Você não sabe, gente, entendeu? Então, quando eu citei a eugenia, quando eu citei essas coisas, é porque assim, a gente tem um baita de um poder, né, na mão de tecnologia, mas a gente tem que saber aplicar ele. Tem que saber até onde ir e saber que tem coisas que a gente não sabe quais são as consequências. Né? O que é legal, por exemplo, de óvulo doado, espermatozoide doado, embrião doado, é porque já tem segmento dessas crianças. Né? Crianças que nasceram de casal homoafetivo masculino, crianças que nasceram de casal homoafetivo feminino, já tem segmento, entendeu? E o que é legal de tudo isso, que o mais bonito é que o amor prevalece. Né? Então, se um casal que dá amor para aquela criança, é o mais importante de tudo. É muito mais importante do que um casal que não dá amor para a criança, que não sabe o que é o seu filho, que não tem conhecimento do seu filho. Né? Então, por exemplo, mas o pai é bêbado, mas o pai sei lá o que e tal. Se ele cresce num ambiente ruim, a tendência emocional, psicológica dessa criança, claro que ela não é fácil. Veja bem, quando a gente está falando dessas coisas, é tendência, né? E quando a gente fala de um casal que optou por uma forma diferente de engravidar ou uma forma diferente de criar a família, não quer dizer que isso vai ter uma repercussão ruim. Né? Depende, e essas crianças, quando elas atingem uma idade, é muito importante que seja discutido com ela. Então, por exemplo, você vai falar com a criança de 5 anos, você veio de óvulo doado? Ela... E daí? Tá aí, 5 anos, não sabe nada. Mas você vai falar para o seu filho de 15, 16, 17 anos que na época eu tive que fazer um tratamento, sei lá o que e tal. Tem que abrir o jogo, por quê? Porque na sala de aula dele, classe de aula dele, vai ter mais uns 3, 4 também igual, entendeu? Não vai ser mais nada de... Isso é uma coisa rotineira na sociedade moderna. Vai ser. Então, o que eu acho que isso é tão aberto para tanta coisa, por que não pode ser aberto para isso, né? Então, eu acho que... Mas isso já tem segmento. O duro da ciência é quando você faz uma coisa hoje que é moderna e você não sabe o que vai acontecer amanhã com aquilo. Né? Exatamente.